Olá pessoal, essa aula tem como objetivo trabalhar com vocês um resumo a respeito dos tecidos vegetais que nós ainda não tínhamos trabalhado nas nossas atividades não presenciais. Os tecidos vegetais eles vão estar divididos em alguns grupos de acordo com as suas funções. O primeiro grupo é o dos tecidos meristemáticos, que vão ter como função a divisão dos tecidos vegetais e do corpo da planta, e como resultado disso nós teremos aquilo que nós chamamos do crescimento virtualmente indeterminado que os vegetais apresentam. Nós já tínhamos discutido isso lá nas atividades presenciais em fevereiro e março. Basicamente, nós temos alguns grupos de tecidos que mantêm a capacidade elevada de divisão celular e não se diferenciam, fazendo com que a planta tenha a possibilidade de reativar esses tecidos a qualquer momento para realizarem divisões celulares, a fim de que a planta possa aumentar o tamanho de determinados órgãos ou até mesmo criar órgãos novos. Isso é muito importante em alguns aspectos da vida do vegetal. Como a gente sabe, as plantas não se movem, então qualquer perturbação ambiental, como uma redução da quantidade de água disponível no solo ou de luz para o processo de fotossíntese, vai exigir que a planta, já que não pode sair do lugar, cresça, porque o crescimento da planta vai ser análogo ao movimento dos animais. Então, se a planta precisa de água e a região onde a planta se situa está com ausência de água, né, o solo está pobre na sua concentração de água, a planta pode aumentar o tamanho das raízes para que ela possa buscar água em regiões mais profundas do solo. O mesmo pode acontecer se a planta sofrer um sombreamento, por exemplo, pela questão da queda de uma árvore próxima a ela. Ela pode reativar os meristemas para crescer a parte aérea até que ela encontre luz novamente. Tá? Então, esses tecidos meristemáticos vão dar a essa planta a capacidade de crescer de forma indefinida. Lógico que isso está dentro de uma limitação genética. Cada planta vai ter uma informação genética para crescer em torno de um determinado tamanho. Não vai acontecer de, por exemplo, uma demanda ambiental fazer com que uma planta que tenha em média de 3 a 4 metros de altura passe a ter 30. Existe uma limitação genética para isso também. Também o fato de que às vezes as plantas perdem alguns órgãos pela questão da herbivoria ou por alguma injúria causada por chuvas e ventos, isso faz com que que as plantas possam, por exemplo, ao perder um ramo, lançarem um ramo novo através da estimulação dos meristemas, que vão formar todo um ramo novo naquela planta. E também quando a planta sofre alguma lesão ocasionada por herbivoria, por exemplo. Também pode ser realizado o fechamento de uma determinada lesão pelos tecidos meristemáticos, pela sua atividade. Tá? Os tecidos de revestimento é composto basicamente pela epiderme. Tá? Nós vimos na aula passada as características da epiderme, mas nós vamos rever nesse vídeo as características gerais da epiderme. Depois nós temos um outro grupo de tecidos que são chamados tecidos fundamentais. Eles têm origem no parênquima fundamental e são tecidos que estão relacionados tanto com o preenchimento dos órgãos, né, dar o formato para as plantas, quanto dar resistência para as plantas. Tá? Entre esses tecidos nós temos o parênquima, que é um tecido de preenchimento e de armazenamento, mas nós vamos ver que ele também tem muitas outras funções. E o colênquima e o esclerênquima, que são tecidos de sustentação, são as chamadas fibras. E, por fim, os tecidos de condução, né, o xilema e o floema. O tecido de revestimento basicamente é a epiderme. Vai ter origem em um dos meristemas fundamentais, que é a protoderme, que vai dar origem então a esse tecido de revestimento, que é a epiderme, e ela vai se dar basicamente a partir de divisões anticlinais do tecido da protoderme. Essas divisões anticlinais, como vocês podem ver aqui na imagem, são divisões onde vocês vão ter uma célula se dividindo em duas e essas células ficando uma ao lado da outra. Tá? Então, isso vai nos dar um tecido que vai ter apenas uma camada de células, o que a gente vai chamar de um tecido uniceriado ou uniestratificado. Tá? Esse tecido, então, vai dividir as células uma ao lado da outra, muito coladinhas umas nas outras, que é a característica fundamental da epiderme, e essa característica vai estar muito ligada à função desse tecido, como nós vamos ver daqui a pouco. Caso esse tecido, né, a protoderme, sofra divisões chamadas de periclinais, né, como acontece na imagem aqui,
nós vamos observar a formação de mais de uma camada, porque nas divisões periclinais a célula vai se dividir e vai uma para cima e uma para baixo. Nesse sentido, o tecido da epiderme vai acabar adquirindo mais de uma camada de células. E isso não é o mais comum para a epiderme. A maior parte dos tecidos de epiderme, da maior parte das plantas, é uniceriado. A epiderme, como vocês podem ver aqui nessa imagem, aqui nessa cor em azul mais destacada, isso aqui é a epiderme. Vejam que é um conjunto, uma camada só de células, células bem colocadas rente uma à outra, uma do lado da outra, bem coladinhas, tá? Que a gente chama de justapostas, e apenas uma camada, tanto em cima quanto embaixo. Aqui nessa outra imagem nós já temos a chamada epiderme pluriceriada ou estratificada. Aqui nós temos mais de uma camada de células de epiderme. Nesse caso aqui, esse tecido sofreu divisões periclinais para formar essa camada. Esse tipo de estrutura de epiderme pluriceriada nós encontramos geralmente em plantas que vivem em ambientes extremos, porque a epiderme vai servir como uma proteção nesses ambientes. Que tipo de ambiente poderia ser esse? Onde nós temos, por exemplo, ambientes onde a irradiância, ou seja, a incidência de luz solar é muito intensa. A gente pode às vezes pensar que quanto mais luz uma planta recebe, melhor para ela, porque mais fotossíntese ela vai fazer. Mas isso não é verdade. Todas as espécies vão ter uma quantidade, uma faixa de quantidade de luz a ser recebida que vai ser a mais eficiente para que ela possa realizar o processo de fotossíntese dela no máximo possível. Então, abaixo disso, a fotossíntese vai começar a reduzir por ausência de luz e acima disso a fotossíntese também começa a ser prejudicada pelo excesso de luz. Porque o excesso de luz, vamos lembrar que luz é energia, esse excesso de energia vai danificar os sistemas responsáveis pela fotossíntese. Então, em ambientes onde nós temos muita insolação e uma irradiância muito elevada, é comum que ocorra a formação de sistemas de proteção e geralmente essa proteção é dada pela epiderme, que pode ser dada pela formação de uma epiderme multisseriada, como é neste caso aqui, tá? Várias camadas de epiderme, porque a epiderme vai conter líquido dentro dela, dentro dessas células, pigmentos, e esses líquidos e pigmentos eles vão dissipar o excesso de luz que entra nessas primeiras camadas aqui. Na epiderme nós não vamos encontrar os cloroplastos, que são o sítio da fotossíntese. A fotossíntese vai ocorrer aqui embaixo no parênquima clorofiliano, no parênquima palissádico. É aqui que estão os cloroplastos. Então, se eu tiver várias camadas de epiderme acima, a luz vai entrar e vai ser dissipada pelos líquidos contidos dentro das células dessas camadas de epiderme e pelos pigmentos que existem ali. Então, a luz vai sofrer difração, refração e principalmente absorção pelos pigmentos que estão ali dentro e vai fazer com que a quantidade de luz que chegue nas camadas inferiores seja uma quantidade de luz adequada para a fotossíntese dessa determinada espécie. Então funciona como um filtro para o excesso de luz. Também pode acontecer da epiderme fazer a dissipação dessa luz a partir de pelos, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho mais. A principal função da epiderme é o revestimento. Então é o tecido que está em direto contato com o meio externo, fazendo a proteção dos órgãos da planta, desde as folhas, pétalas de flores, as cascas dos frutos, as raízes, tudo é revestido por epiderme. Tá? E também vai fazer a comunicação da planta com o seu meio. Então, para isso, a epiderme, obviamente, tem que ter uma conformação bastante compacta, o que a gente chama de células justapostas. As células estão colocadas uma ao lado do outro, com muito pouco material extracelular. Isso é fundamental para o tecido de revestimento. Se vocês fizerem uma analogia com o epitélio da nossa pele, nós temos a mesma estrutura no nosso tecido epitelial, que é aquele tecido que está diretamente em contato com o meio externo. Porque essa questão das células serem justapostas fornece uma proteção contra as agressões externas e também limita a comunicação do que está dentro do corpo da planta com o que está fora. Isso é importante porque, ao ter uma epiderme que é formada por células justapostas, há o impedimento da ação de choques mecânicos. Também há o bloqueio da saída de água de dentro da planta pelo processo de evaporação. Num dia muito quente, a água passa facilmente nas folhas, que ficam com uma temperatura muito elevada, a água passa facilmente
nas folhas do estado líquido para o estado gasoso, podendo ser facilmente perdido para o meio externo. Se a planta perde muito vapor de água, a planta acaba desidratando. Quando as células são justapostas, não há espaço para que o vapor de água saia de dentro da folha e seja evaporado para o meio externo. Então, é uma forma de proteger a perda de água. E outra função importante é restringir a entrada de agentes patogênicos, quer sejam vírus, bactérias ou fungos. Por quê? Se não há espaço entre as células, esses agentes patogênicos vão se obrigar a fazer um caminho para entrar dentro da planta via célula. Então, eles vão se obrigar a invadir a célula para poder entrar na planta. Ao invadir a célula, esses organismos vão despertar o sistema de defesa da planta, fazendo com que a planta consiga reagir à presença deles e combatê-los. Se isso acontecesse via espaço extracelular, aos espaços que ficam entre uma célula e outra, não haveria ativação desse sistema de defesa e o organismo poderia penetrar facilmente nos tecidos dos vegetais. Outras funções que a epiderme também desempenha são a questão das trocas gasosas. Na epiderme nós temos células e estruturas especiais chamadas de estômatos, formados por células especiais que têm a capacidade de abrir e fechar dependendo da demanda de água da planta e das trocas gasosas. Então, as trocas gasosas não são feitas livremente pelas células da epiderme. Elas são feitas a partir de estruturas especiais que ocorrem na epiderme e que são reguladas pelas necessidades da planta. Então, aí há a saída de vapor de água e a entrada de CO2 e a saída de oxigênio. Também a epiderme é responsável por absorver a água e íons do solo a partir dos pelos radiculares. Os pelos radiculares são apêndices da própria epiderme e são eles que vão fazer a absorção da água e dos íons dentro do solo. Outra questão que nós já tínhamos comentado é a proteção contra o excesso de irradiância. Isso se dá pela epiderme pluristratificada ou então pela formação de pelos, os chamados tricomas. Quanto mais pelos tiver em uma folha, maior vai ser o processo de refração e difração da luz e menos luz chega e penetra na folha, fazendo com que ocorra uma espécie de filtro natural contra o excesso de irradiância do ambiente. Também há o envolvimento da epiderme no processo de reprodução da planta, porque quando o grão de pólen cai sobre a estrutura feminina da planta, quem faz o reconhecimento se aquele grão de pólen é compatível ou não são as células da epiderme dos órgãos reprodutivos femininos. Além disso, são nas células da epiderme que ficam os pigmentos, que vão atrair, a partir das cores especiais que apresentam, os polinizadores e também vão liberar as substâncias voláteis que atraem os polinizadores a partir de aromas específicos. As células da epiderme elas são vivas, obviamente, porque desempenham uma série de funções importantes na planta, então são células que têm que estar vivas, possuem grandes vacúolos e esses vacúolos podem conter inúmeros tipos de substâncias, como é o caso de taninos, mucilagem, cristais e vários pigmentos. Os pigmentos são importantes, como eu acabei de comentar, porque vão dar cor para as flores e para os frutos. E isso é importante no processo de interações ecológicas com os polinizadores e os dispersores de sementes, porque os atraem. Essas questões aqui, como aparece na imagem, os chamados cristais, aqui parece um monte de palitinhos aqui dentro dessa célula, ou esse outro tipo de estrutura que também é formado por cristais de oxalato de cálcio, provavelmente, que é chamada de drusa e parece uma estrela. Isso aqui são depósitos de substâncias minerais. A planta vai acumulando essas substâncias minerais e como ela não está fazendo uso naquele momento, ela armazena isso dentro dos vacúolos da epiderme para poder utilizar em um outro momento. Ou então produz essas substâncias aqui justamente para a proteção da planta. Como que acontece essa proteção? Essas estruturas aqui vão parecer pequenos cristais que quando a folha for mastigada, por exemplo, por um organismo herbívoro, isso aqui vai tornar a mastigação e a palatabilidade dessa espécie desagradável. Então, a vaca, por exemplo, ou outro pequeno roedor, vem e mastiga essa folha, e ao mastigar essa folha encontra esses cristais dentro que tornam o processo de mastigação desagradável. Então, o indivíduo vai memorizar aquela espécie como sendo uma espécie que possui uma folha de sabor e de textura desagradável e vai evitar de se alimentar dessa folha numa próxima tentativa. Então, isso serve como um processo de defesa dos vegetais.
Uma outra característica da epiderme é que, em geral, nós não temos cloroplastos nas células da epiderme. Tá? Por quê? Geralmente a epiderme vai servir como um primeiro filtro para o excesso de luz que acontece no ambiente. Então, como a luz varia muito no ambiente, é importante que, se houver um excesso de luz, que o cloroplasto não sinta isso logo de cara. Então, os cloroplastos geralmente vão estar em camadas inferiores à epiderme, justamente para a epiderme servir como esse primeiro filtro para possível excesso de luz que danificaria os cloroplastos. Então, geralmente, na camada de baixo da epiderme, que é o parênquima palissádico, nós vamos encontrar os cloroplastos, e não na epiderme. Vai ter uma exceção? Sim. As células guarda do estômago vão ter cloroplastos no seu interior. Mas isso a gente vai ver depois, lá em fisiologia, que tem um porquê. Porque o processo de fotossíntese e produção de açúcares regula a abertura e o fechamento dos estômatos. Tá? Uma outra exceção são plantas que vivem em ambientes muito específicos, como abaixo do dossel de florestas, que é muito sombreado e é onde existe a luz chega muito difusa em pouca quantidade, e também dentro da água, onde o mesmo processo acontece. A luz vai sofrer refração, difração e absorção nas partículas suspensas na água, e isso vai fazer com que a quantidade de luz que chega nas células dessas plantas, né, seja reduzida. Isso é importante porque, se eu já tenho uma redução da quantidade de luz que entra no meu ambiente, quer seja abaixo de uma floresta, quer seja dentro da água, eu não preciso ter mais uma camada de célula para fazer o processo de absorção de luz, o processo de filtragem de luz, porque eu já tenho isso sendo feito pelo próprio ambiente. Então, os cloroplastos eles têm que estar já na camada mais externa para absorver o pouco de luz que chega dentro desse ambiente. A epiderme vai ser um tecido complexo, vai ser composto por tipos diferentes celulares. A maior parte da epiderme é composta pelas células comuns da epiderme, que a gente chama de células ordinárias. Tá? Agora nós vamos ter outros tipos também celulares que vão estar presentes na epiderme, como é o caso das células guarda do estômago, que vão fazer a regulação da abertura do poro, que fica comunicando a parte interna da folha com o meio ambiente, que vai ser regulado basicamente pela função dessas células guarda do estômago. Nós vamos ter também as células buliformes, que têm uma função de fazer com que plantas de ambientes específicos, principalmente da família das gramíneas, enrolem as suas folhas para evitar a evapotranspiração excessiva em dias muito quentes. E nós também vamos ter os tricomas, que são pelos, que vão ter várias funções na planta, desde evitar a herbivoria até funções como prender insetos no caso das plantas insetívoras. Como eu já tinha comentado para vocês, as células epidérmicas elas são justapostas, justamente por causa da função de evitar a entrada de patógenos e saída de vapor de água. Outra característica fundamental das células da epiderme é esta formação aqui, sobre as células da epiderme. Isso aqui é um conjunto que nós chamamos de cutícula. A cutícula é formada por uma substância chamada cutina, que é sintetizada pelas próprias células da epiderme e depois lançada sobre essas células aqui, ó, colocada aqui em cima, como uma camada protetora. Então a cutícula é formada por uma substância chamada de cutina e também por ceras. Tanto a cutina quanto as ceras vão ser substâncias altamente hidrofóbicas. E a função de ser delas é evitar justamente a saída do vapor de água de dentro das plantas, tá? Das células dos vegetais. Vamos lembrar o seguinte: a água é um fator limitante para o desenvolvimento do vegetal, porque o vegetal são espécies sésseis, elas não se movem no ambiente. Então elas têm que procurar água sempre pelas raízes dentro do solo. Então é sempre um dilema para as plantas a questão da água. Claro que plantas que vivem em lugares onde chove muito e onde o solo está sempre bem irrigado não sofrem esse problema, mas não é o caso da maioria das plantas. Então, essa questão de regular o quanto de água que a planta perde é fundamental para a sua existência. E cobrir toda a estrutura de revestimento dela, que é a epiderme, com um tecido, com estruturas que evitem a perda de água, é fundamental para que a planta possa sobreviver no ambiente. Então, quando a planta cobre toda a sua epiderme com uma estrutura formada por substâncias altamente hidrofóbicas, a planta fica limitada na troca de gases, porque a planta quer muito evitar a saída de vapor de água, mas ela precisa, ao mesmo tempo,
absorver o dióxido de carbono para fazer a fotossíntese. Sem dióxido de carbono, sem assimilação de carbono, sem fotossíntese, a planta não gera energia. Como é que a planta resolveu esse problema? Ela vai fazer as trocas gasosas, mas ela vai fazer isso a partir de uma estrutura que ela consiga regular, que é o estômato. Esse estômato está presente aqui na epiderme, então aqui, ó, aqui são as células ordinárias de epiderme e aqui o estômato com as células chamadas de células guarda. Como vocês podem ver, esses pontinhos pretos aqui são os cloroplastos aqui dentro das células guarda. Então são as únicas células da epiderme que possuem cloroplastos. Isso tem a relação com a função dessa célula. E aqui é o chamado ostilo, que é o poro pelo qual os gases saem e os gases entram. Quando a planta está bem hidratada, o solo está bem hidratado, a planta consegue absorver água normalmente, a planta está muito tranquila com relação à quantidade de água que tem no solo, esse ostilo pode ficar aberto para fazer com que o CO2 entre na planta e a planta possa fazer a fotossíntese. Agora, quando começa a faltar água para a planta tem que fazer tomar uma decisão. Ou fecha o estômato para evitar a perda de água que está sendo muito severa na planta, ou mantém o estômato aberto, segue perdendo água, mas faz fotossíntese. Então a planta vive eternamente esse dilema, e quem regula isso é o estômato, a partir da sua abertura e do seu fechamento, regulado por hormônios. Só para mostrar para vocês questões de identificação de plantas, geralmente os estômatos vão ter esse formato aqui, parece um rinzinho, parece um feijãozinho. Mas as plantas da família do arroz, né, que é a família Poaceae, a família das gramíneas, né, o arroz, azevém, trigo, milho, vão ter estômatos no formato de halteres. São os estômatos mais compridinhos assim. Agora, com relação à epiderme, a epiderme vai apresentar também os chamados apêndices, que vão ter funções específicas dentro da ecologia da planta. Tá? O primeiro desses apêndices que nós vamos ver aqui hoje são os chamados tricomas, que são os pelos que acontecem nas folhas e geralmente nas folhas, a gente vê muito facilmente nas folhas, mas também nos caules das plantas, nas pétalas, na casca de frutas e também nas raízes das plantas. Nós temos basicamente dois tipos de pelos ou tricomas na planta. Os chamados tricomas tectores, que são aqueles não glandulares, e esses vão ser bastante comuns de ocorrerem na maioria das espécies. Eles vão ter como função evitar a perda de água, porque eles vão criar um microclima úmido junto aos estômatos, fazendo com que não haja uma diferença de pressão de vapor de água entre o meio externo e o meio interno da folha, e isso faz com que o vapor de água fique concentrado ao redor do estômato e não seja extravasado para o ambiente. E eles também vão fazer a filtração do excesso de luz, porque um monte de pelos em cima de uma folha faz com que essa folha consiga evitar a entrada de luz excessiva e não estrague os fotossistemas. E também vão evitar a herbivoria, porque muitas vezes esses pelos são um pouco duros e eles fazem com que o animal, ao passar a língua ou os lábios na folha para fazer a mastigação dessa folha, sintam que esse material é desconfortável, é desagradável durante o processo de mastigação. E isso faz com que esses animais não tenham interesse por se alimentar dessas espécies que apresentam esses pelos na sua estrutura. Então, essas são algumas funções que os pelos não glandulares vão ter. Isso em folhas e caules tenros, que geralmente vão ser as vítimas preferidas dos herbívoros, né? Agora, já na raiz, que fica abaixo do solo, nós vamos encontrar os pelos radiculares, que são também tricomas não tectores, com uma função muito distinta, que é justamente a função de absorção de água e de íons. Aqui vocês podem observar nessa imagem, é uma raiz saindo de dentro de uma semente. Muitas vezes a gente não observa isso aqui na natureza, por quê? Essa região aqui da raiz que faz a absorção da água, ela não é presente na raiz inteira, ela fica só nas pontas das raízes. O restante da raiz não é responsável pela absorção de água, ela vai ser suberificada, não vai ter capacidade de absorver a água e vai ter função de sustentar a planta no solo. A parte que faz realmente a absorção de água é somente as pontas das raízes. E geralmente quando a gente tira uma planta do solo, a gente arrebenta essas partes mais
fininhas das pontas das raízes e não consegue observar esses pelos. Então isso vai ser observado, por exemplo, nessa imagem aqui que a gente está vendo, quando uma semente germina. Aí nós conseguimos ver uma pontinha da semente coberta desses pelos. Esses pelos vão fazer o quê? Aumentar a área de absorção de água na planta sem aumentar o tamanho da raiz. A presença dos pelos aumenta imensamente a área de absorção de água por parte da raiz, sem aumentar o tamanho da raiz. Então, é uma adaptação evolutiva muito importante para as plantas. Agora nós temos o outro tipo de tricoma, que são os tricomas chamados de glandulares. Esses tricomas, sim, eles vão ser responsáveis por secretar substâncias. E aí nós vamos ter vários tipos de substâncias. Nós podemos ter em espécies muito aromáticas, como tomilho, hortelã, orégano, manjericão. Essas espécies costumam ter nas suas folhas grandes quantidades de pelos que armazenam substâncias como óleos essenciais dentro da sua estrutura e que, ao serem friccionados, até mesmo por conta de um vento que passa e faz com que uma folha roce na outra, esses tricomas se arrebentam e lançam essas substâncias no vento, fazendo com que esse cheiro atraia organismos, no caso principalmente de flores, quando a gente tem esses cheiros adocicados das flores para atrair os polinizadores, ou então quando nós temos, no caso dessas plantas que têm essas substâncias voláteis guardadas nas folhas, geralmente servem para proteção, porque quando chega um inseto e roça na folha e arrebenta esses tricomas, ou um herbívoro, isso funciona como um sistema de sinalização. É liberada essas substâncias voláteis na natureza e isso avisa para as folhas que estão próximas ou as outras plantas que estão próximas que está havendo um ataque de algum tipo de organismo. Então essas plantas conseguem formar substâncias de defesa nas suas células para conseguirem combater esse ataque que vai chegar até elas. Tá? Então, aqui nós temos outras funções mostradas nessas duas imagens, que é, por exemplo, os pelos glandulares em Drosera, que é uma planta insetívora, e os pelos glandulares vão ter duas funções muito importantes. Eles vão ter no seu interior substâncias que são altamente sensíveis e vão ter no seu interior substâncias adesivas, né, que vão, quando o inseto chega e encosta na folha, a planta sente isso e ela enrola a folha cheia desses tricomas, cobertos de substâncias adesivas ao redor do inseto. Então o inseto fica colado na folha e não consegue se libertar. Depois disso, os tricomas também vão ser responsáveis por liberar em cima do corpo desse inseto enzimas digestivas, que vão digerir o inseto vivo e fazer com que a planta consiga absorver principalmente substâncias nitrogenadas do esqueleto do inseto, que é formado basicamente por proteínas. E aqui embaixo nós temos um outro exemplo nas plantas urticantes, onde nós temos tricomas especiais que vão servir para como se fossem uma espécie de injeção de substâncias urticantes na pele de quem tem o azar de passar a mão na folha de uma planta como essa. Tá? Então esses tricomas eles vão se inserir na pele da pessoa quando ela passar a mão ou o braço ou o que for na folha dessa planta, e eles, ao se inserirem na pele da pessoa, eles penetram a pele da pessoa e injetam substâncias urticantes. É por isso que geralmente quando a gente pega numa urtiga ou alguma planta urticante como essa, uma região grande do corpo é afetada pela sensação de queimação, porque essa substância que é injetada, ela se espalha pela corrente sanguínea e na região ao redor do local onde nós tocamos na espécie urticante, fica tudo com uma sensação de queimação muito desagradável. E por terminar, que eu já tinha comentado com vocês nas aulas de morfologia de sistemática 1, os acúlios, que são também anexos de epiderme, porque eles são diferentes dos espinhos, porque eles são formados especialmente por células de epiderme, tecido de epiderme. Eles não são formados por outros tipos de tecido. Por isso que eles são facilmente destacáveis, né, da estrutura da planta, como é o caso dos acúlios da roseira. O espinho não. O espinho ele tem dentro da sua estrutura, ele tem além da epiderme, ele vai ter fibras e muitas vezes até mesmo tecido vascular dentro dele. Por isso que a gente não consegue arrancar um espinho, como por exemplo numa laranjeira, com facilidade, ao passo que em um acúlio a gente consegue destacar ele facilmente com a mão. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os tecidos fundamentais. Tá? Vamos começar pelo parênquima.
Os tecidos fundamentais são chamados assim porque eles têm origem no chamado meristema fundamental. No caso do parênquima, é o caso do colênquima e do esclerênquima. Tá? O parênquima é o tecido mais abundante que ocorre na planta. Ele é encontrado em todos os órgãos e em grande quantidade, porque geralmente é ele que vai dar formato aos órgãos. Então, se vocês observarem, por exemplo, um fruto, tá? Um fruto grande, como por exemplo um abacate, ele é formado basicamente por células de parênquima. Tá? No caule de uma planta, a gente vai ter uma planta com crescimento primário, não vamos pensar numa árvore, vamos pensar num pezinho de arroz. A gente vai ter dentro do caule, né, do colmo do arroz, a gente vai ter basicamente parênquima dando a forma desse órgão. A folha também, basicamente, ela é formada por grande quantidade de parênquima. Tá? Esse tecido tem como uma característica muito importante a elevada capacidade meristemática, ou seja, ele tem a chamada totipotência, que é a capacidade da célula, depois de já ter sido sofrido diferenciação e já ter adquirido uma função, essa célula retorna à forma de meristema e tem reativada a sua capacidade de se dividir e dar origem a novos sistemas. Então, o parênquima ele é muito importante para determinados eventos fisiológicos, como, por exemplo, na cultura de tecidos. É essa capacidade meristemática elevada do parênquima que garante que a cultura de tecidos hoje em dia possa ser utilizada. Como é que isso acontece? Vocês vão pegar, por exemplo, um pedacinho de uma folha na natureza, de uma espécie que vocês queiram reproduzir e fazer mudinhas, e aqui nós temos basicamente parênquima. Aí nós retiramos esse pedacinho de folha que nós temos aqui, nessa espécie, e colocamos num meio nutritivo com bastante hormônios, que vão fazer o que esses hormônios? Esses hormônios vão despertar a capacidade meristemática dos tecidos de parênquima da folha. A planta vai começar a sofrer muitas divisões, porque o meristema faz exatamente isso, ele se divide e vão formar um calo, que é uma espécie de massa de células indiferenciada. Tá? Apenas dividiu, 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 dividiu e não tem função ainda. Depois, colocando dentro das concentrações de hormônio adequadas, a gente vai fazer com que essa planta consiga fazer com que essa massa indiferenciada de células desenvolva raízes e depois desenvolva parte aérea, formando uma plantinha nova inteira a partir de um segmento de folha que foi retirado ali na natureza. Nem todo o processo de cultura de tecidos passa por essa parte de calo aqui. Às vezes a gente consegue, a partir de um pedacinho de planta, formar uma planta nova sem passar por essa etapa de calo. Tá? Mas isso vocês vão aprender mais para frente. Outra questão importante, já que o parênquima tem uma capacidade de meristemática muito elevada, é utilizado numa coisa muito simples, que faz muito parte do nosso dia a dia, principalmente vocês como agrônomos, que é a técnica da enxertia. Né? Aqui vocês vão ter, por exemplo, um porta-enxerto ou um cavalo, que vai ser muitas vezes de uma espécie que tenha uma capacidade de crescimento muito grande, principalmente do sistema radicular, para fazer a captura de água e de nutrientes do solo, e o enxerto que vai ser de uma espécie que produza, né, frutos ou flores de grande qualidade. Então vocês vão unir uma coisa com a outra. Então, às vezes essa espécie aqui produz frutos de grande qualidade, mas tem dificuldade para crescimento ou não é muito vigorosa para absorção de água e nutrientes. Então a gente junta uma coisa com a outra. Tá? Então aqui nós vamos pegar o enxerto e colocar sobre o porta-enxerto ou o cavalo. São duas espécies distintas, né? São duas plantas diferentes. Como é que elas vão fazer para ter conexões vasculares que conectem a parte de baixo com a parte de cima? Isso aqui acontece graças ao parênquima e à sua capacidade meristemática. As células de parênquima vão voltar a ter atividade meristemática e se dividir em grande quantidade e dar origem às conexões aos tecidos vasculares, que vão conectar o tecido vascular da planta de baixo com a planta de cima, fazendo com que ela se torne uma unidade e uma planta só, comunicada na parte de baixo e na parte de cima. O parênquima é o tecido mais abundante dos vegetais. Ele vai estar presente em vários lugares. Ele vai estar no córtex e na medula das raízes dos caules. Ele vai estar nos pecíolos das folhas. Ele vai estar nas nervuras das folhas. E ele vai estar compreendendo todo o mesofilo, que é a porção entre as duas epidermes da folha. Aquilo tudo por dentro é parênquima. Tá? Ele vai formar a estrutura dos frutos, tá? Principalmente aqueles frutos que são carnosos, como por exemplo um pêssego. A polpa do pêssego toda é estrutura de parênquima. Tá? Eles também vão poder formar o endosperma de sementes e eles vão estar envolvidos numa série de funções dentro da planta. A gente costuma dizer que o parênquima é um tecido
morfologicamente muito simples, porque as células não têm grandes estruturas muito diferenciadas. As células podem ser, quando a gente vê no microscópio o pessoal fala, é um monte de bolinha, pode ter certeza que está falando sobre parênquima. Então elas são morfologicamente simples, mas fisiologicamente muito complexas, porque elas estão envolvidas em diversas funções dentro do vegetal. Geralmente o parênquima vai apresentar um formato poliédrico, que é aí que o pessoal fala as bolinhas, não é? E vão ter geralmente função. As duas funções principais do parênquima vão ser as funções de armazenamento de substâncias e de preenchimento, dando formato aos tecidos e aos órgãos da planta. A gente vai ter exceções nesse caso aqui. Tecidos de parênquima que não são responsáveis pelo processo de armazenamento nem de preenchimento, mas vão ter uma outra função, que é o caso dos chamados parênquimas clorofilianos. Nós temos dois tipos de parênquima clorofiliano na célula. Nós temos o parênquima clorofiliano palissádico e nós temos o parênquima clorofiliano lacunoso. O que a gente consegue observar nesse corte aqui? Ó? No palissádico, as camadas de parênquima e as células de parênquima, elas estão coladinhas umas nas outras. Ó, a gente pode observar que são células alongadas em mais de uma camada e que as células estão depositadas uma rente à outra, coladas sem espaço entre elas. No parênquima lacunoso, a gente já observa que existem grandes espaços entre as células. As células são mais arredondadas e existe uma grande quantidade de espaços entre as células. E aqui abaixo é importante salientar isso aqui, ó, a presença do estômago aqui embaixo. O que isso nos mostra? As células do parênquima clorofiliano são responsáveis por fazerem a fotossíntese. Então essa aqui é a camada de cima da folha e essa aqui é a camada de baixo da folha. Na camada de cima da folha nós vamos ter o parênquima palissádico, que é onde ocorre a fotossíntese propriamente dita. A captação da luz acontece aqui e o processo da fixação do CO2 aqui, então que se gera a energia, a captura da luz se dá aqui. Então as células são colocadas rente uma à outra para que elas captem a maior quantidade de luz possível e façam um perfeito aproveitamento da energia que chega aqui. Aqui embaixo, ao contrário, nós temos grandes espaços celulares no parênquima lacunoso. E isso tem uma função, porque é por aqui, pelos estômatos, que ocorrem as trocas gasosas. Então é importante que existam grandes câmaras para armazenarem ar aqui dentro e fazer com que chegue grande quantidade de CO2 para poder fazer a fixação desse CO2. Então aqui a gente gera a energia absorvendo luz e transformando a energia física da luz em energia química para pegar o dióxido de carbono que está concentrado aqui nessas grandes câmaras e fixar o dióxido de carbono formando carboidratos. Então este é o chamado parênquima clorofiliano. Toda a fotossíntese é operada nesses parênquimas aqui. Então essa é mais uma função extremamente importante desse tecido. O parênquima também vai servir como um tecido de armazenamento. Muitas substâncias podem ser armazenadas no parênquima. Vai depender do habitat onde a planta se desenvolve. Em plantas que vivem em regiões, plantas aquáticas que vivem abaixo da água, submersas, ou que têm partes dos seus órgãos submersos, ou que vivem em áreas chamadas paludosas, que são áreas úmidas, pantanosas, ou áreas que estão suscetíveis a alagamentos e inundações, essas plantas vão armazenar ar nas suas estruturas, principalmente nas suas raízes, para possibilitar que a planta mantenha um metabolismo aeróbico, ou seja, aquele dependente de oxigênio, para fazer, gerar energia para si mesma, para o seu desenvolvimento, mesmo estando numa situação como, por exemplo, embaixo da água, onde o oxigênio é muito limitado. Então, como o oxigênio é uma substância limitada nesses ambientes, a planta desenvolve tecidos capazes de segurarem, armazenarem oxigênio para ela realizar as funções dela. Pelo contrário, acontece em regiões de clima muito árido, regiões onde existe uma pouca disponibilidade de água, as plantas aí vão realmente querer armazenar na sua estrutura água. E nós também vamos ter parênquimas específicos para o armazenamento da água. E outras N substâncias que podem ser armazenadas, como carboidratos, óleos e proteínas. Tá? Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, nas sementes. A semente vai sustentar a fase inicial de desenvolvimento da vida, que é antes da planta ter a capacidade de fazer fotossíntese, ela vai ter que crescer a raiz dentro do solo para absorver água e íons, e depois vai crescer para fora do solo uma parte da planta até que ela consiga absorver luz. Até isso acontecer, quem vai sustentar o crescimento da planta é a semente, e por isso que a semente precisa armazenar
substâncias nutritivas no seu interior, como por exemplo, carboidratos e proteínas. Tá? Isso também acontece nos frutos, grande quantidade de fruto, né, grande quantidade de açúcar armazenada nos frutos para atrair justamente os animais que vão comer esse fruto e transportar sementes para outros lugares. E em plantas que vivem em ambientes onde ocorrem limitações sazonais, é comum das plantas armazenarem carboidratos em raízes e caules subterrâneos, como os rizomas. Por quê? Essa planta vai passar por um período de privação de alguma necessidade dela. Pode ser, por exemplo, em lugares muito frios, onde ocorre queda muito intensa da temperatura, congelamento do solo, grande acúmulo de neve, e a planta não consegue se desenvolver nessas condições. Aí a planta armazena grandes concentrações de carboidrato nas suas raízes para que ela possa se nutrir durante a estação onde ocorre a ausência das necessidades da planta, ou então que ela possa entrar em hibernação e quando retornar à primavera, ela use a energia guardada nesses caules e raízes e ela possa fazer o surgimento da parte aérea novamente da planta nessa estação favorável. Isso também acontece em plantas que passam por regiões, por estações muito secas, como acontece, por exemplo, no cerrado, onde muitos meses do ano fica sem chuva. As plantas no cerrado comumente têm caules e raízes subterrâneas que vão fazer a absorção de nutrientes para que a planta possa sobreviver esse período de escassez de água e volte a crescer forte quando voltar o período de chuvas. Aqui um exemplo só para mostrar para vocês de uma planta de arroz, né? Arroz alagado, obviamente, onde nós vamos ter o desenvolvimento de grandes espaços celulares. Veja aqui, essa raiz de arroz, ela é mostrada em alturas diferentes, tá? Da ponta até a parte mais alta da raiz. Então aqui mostra pra gente a formação do chamado aerênquima. Aerênquima é um parênquima especializado no armazenamento de ar. Vejam como as células são digeridas para que elas formem, na verdade, enormes espaços, lacunas, tá? Câmaras onde o ar vai ser armazenado para que essa planta possa realizar aqui na sua raiz ainda a respiração para gerar energia para essa planta e ela consiga sobreviver mesmo num ambiente onde haja muito pouca concentração de oxigênio. Outra função do parênquima de armazenamento é para as raízes, como a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, esses grãozinhos aqui mostram os depósitos de proteína na camada mais externa, aqui chamada camada de aleurona, que é a camada onde vai haver o depósito de proteínas numa semente de trigo. Geralmente o trigo e outras sementes vão armazenar grandes quantidades de carboidrato no seu interior, mas aqui existe uma camadinha chamada de camada de aleurona que vai ser a responsável por armazenar grandes concentrações de proteínas. E aqui a gente vê, ó, pequenos grânulos de proteína dentro das células e essas células vistas à distância nós temos uma grande concentração de grânulos de proteína que vão dar e sustentar o crescimento inicial de uma planta nova de trigo quando essa semente germinar. Também aqui numa semente de milho a gente observa o tecido chamado de endosperma. Isso aqui é puro parênquima, onde há aqui o armazenamento de carboidratos aqui dentro para permitir o crescimento da planta de milho quando essa semente germinar. Outro tipo de tecido fundamental que nós temos são as fibras, que são tanto as fibras de colênquima quanto as fibras de esclerênquima. São dois tipos diferentes de fibra e que vão se situar em regiões diferentes da planta, tá? E vão ser requisitados em momentos distintos do desenvolvimento da planta. São os chamados tecidos de sustentação ou também chamados de tecidos mecânicos, e no seu conjunto eles constituem o esqueleto do vegetal, chamado de estereoma. Tá? Característica fundamental, paredes celulares muito espessadas a fim de conferir resistência ao tecido. Tá? Primeiro tipo de tecido de sustentação, o colênquima. O colênquima tem uma característica, ele é um tecido vivo. Tá? Nesse sentido, esse é muito importante essa característica porque o colênquima vai acontecer em regiões que ainda estão crescendo na planta. A planta que está crescendo, ela precisa de um tecido de sustentação para ela poder manter o seu formato enquanto ela cresce. É importante que isso aconteça.
Então, se a planta está crescendo, ela precisa que os tecidos de sustentação cresçam junto com ela, acompanhem o crescimento dela. E é por isso que o colênquima é um tecido de sustentação que ainda mantém o seu protoplasto, o seu interior celular vivo, porque ele precisa acompanhar o crescimento dos órgãos. Então, o colênquima é o tecido de sustentação que acompanha o crescimento de órgãos jovens. Então, ele é comum de acontecer em órgãos jovens. Caules jovens em crescimento, pecíolos de folha, tá? Eles ainda podem ter também cloroplastos ativos para fazer fotossíntese e ter energia para crescer junto com os órgãos que ele está acompanhando o desenvolvimento. Aqui um corte mostrando para a gente o espessamento das paredes celulares do colênquima. Vejam como essas paredes são grossas e muito espessadas, e elas estão coloradas em azul. Geralmente, quando a gente verificar um corte de uma planta onde a coloração seja azul, geralmente a coloração vai ser azul e vermelha, tá? Em tons de azul e vermelho. Geralmente vermelho vai corar tecidos que estão mortos, muito impregnados com lignina, porque esse pigmento vermelho ele vai ter afinidade pela lignina. Então tecidos mortos impregnados com lignina, que é altamente hidrofóbica e por conta disso acaba matando a célula, esses tecidos vão ser tecidos mortos. Os tecidos que mesmo em grande espessura estão corados de azul, geralmente vão ser tecidos vivos, porque o grande espessamento que acontece aqui nas paredes celulares é dado pela celulose e não pela lignina. E a celulose permite a passagem de água do meio externo para o interno, porque não é hidrofóbica, e faz com que o interior celular ainda se mantenha vivo. O colênquima vai sempre se situar em regiões adjacentes à epiderme, bem próximo da epiderme, coladinho na epiderme, tá? Ou algumas camadas de parênquima fazendo a separação entre um tecido e outro, mas ela vai estar sempre muito próximo da superfície do órgão. E isso é fundamental porque o colênquima ele só passa a ser formado nos tecidos da planta, nos órgãos da planta, a partir da presença de luz. Então, sempre vai estar próximo à superfície dos órgãos, porque o colênquima, para se formar, precisa de estímulo luminoso. Então, é por isso que nós vamos encontrar colênquima em caules em crescimento primário, porque são estruturas que vão necessitar de sustentação durante o seu desenvolvimento, mas que tem que ser realizado isso por um tecido plástico, que é capaz de ainda se dividir e se manter vivo. Se nós pensarmos que o colênquima vai estar ligado a tecidos que estão em desenvolvimento, não é verdade? E que são tecidos que precisam de luz para se formarem, eu não vou encontrar colênquima, obviamente, em raízes, por exemplo. Então, a raiz subterrânea nunca vai ter colênquima, porque o colênquima é um tecido que precisa de luz para se formar. Raízes aéreas podem apresentar colênquima, mas raízes subterrâneas, não. O esclerênquima, por sua vez, é um tecido que espessa muito as paredes celulares dele e espessa as paredes celulares com lignina. A lignina é uma substância hidrofóbica e impede a troca de água de dentro da célula para o meio externo. Ou seja, a célula não é abastecida com água e, portanto, não é abastecida com nutrientes depois que sofre esse espessamento. E aí a célula morre. E ela vira, na verdade, uma espécie de arcabouço onde apenas existe a parede celular bastante resistente, que vai ter essa função de dar resistência para o tecido e para o órgão, né, onde esse tecido ocorre, tornando esse tecido bastante resistente resistir, por exemplo, a peso, resistir a torções, né, na natureza, como por exemplo quando ocorrem ventos, chuvas fortes, mas ele vai ser um tecido completamente morto, porque justamente ele vai ter que ter muita resistência para sofrer esse tipo de pressões ambientais, então acaba que esse tecido morre. Isso vai conferir grande capacidade de sustentação a esse tecido, tá? Como eu comentei com vocês, quem vai fazer esse revestimento intenso da esclerênquima é a lignina, tá? A lignina, por ser hidrofóbica, acaba matando a célula. Então, esse tipo de substância, como esse tipo de tecido, vai conferir já essa resistência extra aos órgãos da planta e ele vai estar presente tanto em órgãos que estão abaixo do solo ou acima do solo, porque o esclerênquima não depende de luz para sua formação, e o esclerênquima vai ser o tecido de sustentação de órgãos que já terminaram o seu desenvolvimento, porque como ele morre ao ser formado, as células acabam morrendo, ele não tem mais capacidade de divisão depois que ele se forma.
Então, por isso, ele vai ocorrer em órgãos que já completaram o seu desenvolvimento. Então, folhas maduras podem apresentar fibras de esclerênquima. Caule que não está mais crescendo naquela região ali, vai apresentar fibras de esclerênquima. Raízes que também não estão crescendo mais naquela porção, podem apresentar fibras de esclerênquima. O esclerênquima pode se caracterizar como células isoladas, espalhadas ao longo de tecido e apresentando tipos de formatos muito distintos, ou se apresentar como células muito alongadas e fusiformes e que vão estar agrupadas, formando as chamadas fibras. Aqui exemplos para vocês de células de esclereídeo que se encontram em vários lugares distintos da planta, como o braquiesclereídeo, o astroesclereídeo, o macroesclereídeo, o tricoesclereídeo e o osteoesclereídeo. Tá? Agora, mostrando imagens para vocês a respeito dessas estruturas. Aqui, vejam só para vocês observarem que interessante. Aqui é a luz da célula, seria o conteúdo vivo da célula, que agora não está mais vivo, porque essa célula sofreu esse espessamento todo aqui com lignina. Então vejam como a parede celular de um esclereídeo, ela fica muito espessada. Vejam a espessura dessa parede celular, que incrível. Tá? Isso aqui é pura lignina. É óbvio que o conteúdo de dentro da célula não vai mais conseguir se comunicar com a parte externa, porque tudo isso aqui está coberto de substância hidrofóbica. Então essa célula morre. Pense em quanto que uma célula com uma parede celular espessada como essa aqui é resistente. Esse tipo de célula aqui, por exemplo, é comum da gente encontrar na polpa de frutos. Por exemplo, quando vocês comem uma pera ou vocês comem uma maçã e vocês sentem aquela textura farinácea, né? Como aquelas porçõezinhas que parece farinha e que faz aquele crack, né? Quando a gente mastiga uma maçã ou uma pera, quem dá essa textura para a polpa da maçã e da pera são essas células aqui, que antigamente eram chamadas de células pétreas, justamente, né, pelo seu formato e pela sua característica, e hoje são chamadas de braquiesclereídeos. Então, quanto mais farinácea for uma maçã, por exemplo, uma maçã argentina, que tem aquela estrutura bem farinácea, parece que a gente está comendo uma farinha, aquela estrutura, aquele tipo de maçã vai ter maior concentração desse tipo de célula do que uma maçã que seja um pouco mais carnosa, digamos assim. Tá? Aqui a gente pode encontrar outros tipos de esclereídeos, tá? Na estrutura da folha. Por quê? A folha precisa ter um formato, né? A folha precisa ficar reta em relação à luz que chega nela, e então ela precisa de sustentação para isso. Quem que pode auxiliar nessa sustentação? Os esclereídeos. Tá? E aqui em cima, observem, isso aqui mais em vermelho, logo abaixo da epiderme, e também aqui ó, ao redor dos vasos de condução, isso aqui são conjuntos de fibras. Tá? Esses são os feixes de fibras formados por esclerênquima e que vão dar resistência à folha, tá? Fazendo com que ela mantenha o formato dela para que ela obtenha a luz solar e aproveite o máximo possível de luz solar para que a maior parte da superfície dela esteja exposta à luz do sol. Por fim, os tecidos vasculares, que são chamados de tecidos de condução. Também vão ser tecidos complexos, porque vão apresentar vários tipos celulares, e aí a gente tem a noção de que, hoje em dia, sabemos que o surgimento dos tecidos vasculares foi fundamental para que as plantas pudessem sair da água e conquistar o ambiente terrestre, e para que as plantas pudessem ter o porte que tem hoje. Porque se as plantas conduzissem água e nutrientes e açúcares célula a célula, as plantas jamais conseguiriam ter o grande porte que elas apresentam hoje. Nós jamais conseguiríamos ter uma árvore, né, no nosso planeta, e por conseguinte nós também não teríamos grandes animais, porque grandes animais não conseguiriam se sustentar se alimentando apenas de musgos. Tá? Os dois tecidos vasculares são o xilema e o floema. A gente diz que o xilema, ele antigamente falava que o xilema transportava a seiva bruta e o floema a seiva elaborada. Esses termos não estão mais em uso, são termos antigos. A gente fala que o xilema transporta água e íons minerais, mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado porque o xilema transporta água e íons, e se fala que o xilema transporta substâncias inorgânicas, isso é o principal tipo de transporte que o xilema faz. Mas o xilema também transporta substâncias orgânicas, como derivados de metabolismo nitrogenado, e o xilema também transporta hormônios que são sintetizados lá nas raízes e que vão ser transportados para a parte aérea via xilema. E o floema a gente diz que transporta os fotoassimilados, ou seja, os produtos da fotossíntese, que são os açúcares, né? Dependendo do tipo de espécie de planta, vai ter um açúcar diferente. Em geral, é a sacarose que é transportada, mas isso pode variar.
mas o floema também transporta outras substâncias, como por exemplo, hormônios que são sintetizados na parte aérea da planta. O xilema também é conhecido como lenho. O xilema secundário, ou seja, plantas que sofrem crescimento secundário, que é o crescimento em espessura, né? O xilema secundário vai ser o que a gente conhece pela madeira das árvores. Então, a madeira de qualquer árvore que vocês imaginarem é basicamente xilema morto, né? E sem função, que as árvores apresentam e que vai ter como a função específica não mais o transporte de água, porque ele está inativo, mas vai ser a sustentação do grande porte que esse vegetal apresenta. O xilema vai ter 3 tipos celulares básicos, os chamados elementos traqueais, que vão servir para fazer a condução do elemento, né, da água e dos íons minerais, e a sustentação do vegetal, as fibras que vão estar ligadas basicamente à sustentação, e o parênquima que vai desempenhar as funções vitais do tecido, uma vez que as células de condução do xilema são células mortas. Tá? Então, os elementos traqueais eles vão ser altamente especializados. Eles vão ter um formato muito especializado para poder fazer a condução da água. Tá? As paredes celulares desse tipo de célula vão ser lignificadas e, portanto, ao serem lignificadas, o mesmo que acontece com o esclerênquima, morre o conteúdo celular porque não ocorre troca de nutrientes das células para com o meio externo. Vão ser responsáveis pelo transporte da água dos solutos a longa distância, lá da raiz até as partes aéreas. E nós vamos ter 2 tipos, traqueídeos e os elementos de vaso. Tá? As traqueídeos vão ser as que surgiram primeiro na natureza e vão ser as principais tipos de célula de condução presentes nas gimnospermas, né, a família dos pinheiros, e os elementos de vaso são as mais evoluídas e eficientes e vão ser exclusivas das angiospermas, que são as plantas com flores. Aqui uma imagem para vocês das traqueídeos. Observem que elas são células compridas, no formato difuso e que apresentam esse monte de pontinhos aqui. Ó. Esses pontinhos são os pontos que vão fazer a comunicação entre uma célula e outra e permitir a passagem de água entre as células diferentes, fazendo a condução da água. E aqui nós temos os elementos de vaso, que vão ter formatos diferentes dependendo do tipo de espécie. E algumas vão ser mais eficientes do que as outras e, portanto, vão estar em espécies mais evoluídas, digamos assim, na natureza. Tá? Quanto mais largo for um elemento de vaso, tá? E mais reforçada for a parede com lignina, aqui vocês estão vendo que a lignina reforça a parede em anéis. Aqui a lignina reforça a parede em uma espiral, até que chega nesse último extremo aqui, onde nós temos uma célula extremamente larga, né? Nós temos uma célula que é um perfeito cano para condução de água. Então ela não tem, ela é muito resistente porque toda a parede é espessada e ela não tem impeditivos para que a água passe aqui por dentro e seja conduzida como um verdadeiro cano, de baixo para cima. Então essa é uma célula muito eficiente para a condução de água porque ela sofre a pressão necessária para fazer com que a água saia da raiz e vá até a parte aérea, sem com que haja o colapso dessa célula. Outra questão importante que as células do xilema vão apresentar, os traqueídeos, são as chamadas placas perfuradas, tá? Que são, seria como se fosse o limite entre uma célula e outra. O limite entre uma célula e outra, numa célula normal, por exemplo, de uma célula de epiderme ou numa célula de parênquima, é que isso aqui seja totalmente fechado. Só que como o intuito do xilema é ele virar um sistema de tubos que permitem a passagem de água de um lado para o outro, é importante que essa placa aqui ela forneça o mínimo de resistência possível para a passagem de água. Então, quanto mais aberto e possibilite mais a passagem de água de um lado para o outro, seja menor a resistência hidrodinâmica aqui, mais eficiente esse canal vai se mostrar para a passagem de água. Então, esse tipo aqui é o mais evoluído, porque é o que oferece menor resistência à passagem de água e faz com que a água flua de forma muito intensa e muito rápida e muito eficiente dentro desses tubos. Aqui nós temos uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, mostrando exatamente essa placa perfurada, tá? do tipo foraminado, que é como se fosse uma gradezinha de ralo, onde a água não vai ter quase nenhuma resistência para passar aqui entre uma célula e outra. Tá? O floema também pode ser chamado de líber, tá? E ele vai ser constituído por 4 tipos celulares básicos. Os elementos crivados, que são responsáveis pela condução dos fotoassimilados, as células companheiras ou albuminosas, que vão fazer a nutrição desses elementos crivados,
as fibras que vão fornecer sustentação e o parênquima que também vai desempenhar funções vitais. Ao contrário do xilema, o floema é constituído por células vivas. Então, os elementos crivados, eles são células vivas. Eles perdem o núcleo, portanto, eles não conseguem controlar suas próprias funções e por isso eles são acompanhados pelas células companheiras ou albuminosas que fazem essa nutrição dessa célula e fazem esse acompanhamento dessa célula, mantém as funções vitais dessas células acontecendo, mas essas células então não são mortas. Isso acontece por uma questão muito básica. Pensem bem, como a gente conduz no xilema a célula, o conteúdo xilemático é conduzido de baixo para cima, são células que o conteúdo vai ser conduzido contra a gravidade. Tá? Então, ao ser conduzido contra a gravidade, é necessária uma força muito maior para fazer a condução da água de baixo para cima do que se fosse de cima para baixo. Já o floema, como conduz os produtos da fotossíntese que acontecem lá na folha, de cima para baixo, lá para o caule e para a raiz, ele realiza a função dele a favor da gravidade, da força da gravidade. Então não é necessária uma força tão grande dentro desses vasos, uma pressão tão grande dentro desses vasos, para conduzir o seu conteúdo para a parte de cima. Sendo assim, eu não preciso de tanta pressão para fazer essa condução, eu não preciso que os meus vasos sejam tão resistentes. Aqui só para mostrar para vocês os elementos de tubo crivado, tá? E as células companheiras que fazem justamente a nutrição desse resto de protoplasto que permanece vivo nos elementos de tubo crivado. E aqui, novamente, ó, a célula do tubo crivoso, o elemento de tubo crivado, as placas que permitem a passagem dos fotoassimilados entre uma célula e outra, e a célula companheira que faz a nutrição desses restinhos de protoplasto que estão vivos aqui dentro desse caninho, que é a minha célula do elemento de tubo crivado.